Os filmes mais polêmicos do Superman. O que deu errado? O herói que dividiu o público. Quando pensamos em heróis, o Superman é o primeiro nome que vem à mente. O símbolo da esperança, o protetor da Terra, o ideal de justiça. Mas, por trás da capa vermelha e do S no peito, existem filmes que fizeram muitos fãs se perguntarem: esse ainda é o Superman que conhecemos? Prepare-se, porque neste vídeo vamos revelar os filmes mais polêmicos do Homem de Aço. Aqueles que decepcionaram, dividiram e até envergonharam os fãs. Vamos analisar desde clássicos que escorregaram até reboots que tentaram ser épicos, mas acabaram confusos. Você vai descobrir o que deu errado em cada produção, o que os fãs pensaram na época e por que certos filmes se tornaram verdadeiros campos de batalha entre opiniões apaixonadas. Spoiler: algumas decisões criativas ainda geram discussões hoje. Antes de começarmos, já deixa o like se você ama ou odeia o Superman. Comenta aqui qual o filme dele mais te frustrou e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Estamos só começando uma série sobre os maiores acertos e erros dos super-heróis no cinema. E você não vai querer perder o próximo vídeo, onde revelamos o herói mais odiado de todos os tempos. Aperte o cinto, porque vamos voar por cenas épicas, diálogos forçados, efeitos duvidosos e momentos que fizeram os fãs gritarem: isso não é o Superman. E no fim, prepare-se para a pergunta que ainda assombra Hollywood: é possível fazer um bom filme do Superman nos dias de hoje? Superman III, 1983. A comédia inesperada. Lançado após 2 filmes aclamados com Christopher Reeve, Superman III tinha tudo para continuar o sucesso da franquia. A expectativa era alta, já que Reeve voltava ao papel principal, e os fãs queriam ver novas ameaças, desafios emocionais e o heroísmo épico que marcou os primeiros filmes. Mas, para surpresa geral, a direção tomada foi completamente diferente. O foco agora seria o humor. A primeira cena já entregava o novo tom do filme. Um caos urbano em Metrópolis com acidentes cômicos acontecendo em sequência, mais parecia uma cena de desenho animado do que de um épico de super-herói. Aquilo já fez muitos espectadores franzirem a testa. Estaria o Superman virando piada? A entrada de Richard Pryor, um dos maiores comediantes dos Estados Unidos na época, aumentou essa sensação. Seu personagem, Gus Gorman, um hacker atrapalhado, rapidamente se tornou o centro da trama. Em vez de um vilão ameaçador ou um arco dramático forte para Clark Kent, o filme se concentrava nas trapalhadas de Gus e na sátira corporativa. Enquanto isso, o Superman parecia estar em segundo plano. Mesmo com Christopher Reeve entregando uma atuação sólida, o roteiro o colocava em situações absurdas e sem impacto emocional. A famosa luta entre o Superman malvado e sua versão boa foi um dos poucos momentos elogiados, mas isolado no meio de tanto humor sem timing. A direção de Richard Lester, que já havia completado Superman 2 após a saída de Richard Donner, escancarou sua preferência por um tom mais leve e cômico. O problema é que isso desfigurou completamente a proposta da franquia. O Superman que inspirava, que era símbolo de grandeza e esperança, foi substituído por um protagonista de piadas forçadas e cenas pastelonas. A crítica também não perdoou. Muitos veículos apontaram a perda de identidade do personagem e a bagunça tonal do roteiro. O filme foi acusado de transformar o Superman em um coadjuvante da própria história. Até mesmo os efeitos visuais, antes considerados revolucionários, começaram a parecer datados diante da falta de criatividade do enredo. O público, por sua vez, saiu dividido. Enquanto algumas famílias acharam o filme divertido, a base mais fiel de fãs o considerou uma decepção. Comentários como "parecia uma paródia" e "isso é um insulto ao Superman" se espalharam pelas críticas de revistas, jornais e até programas de TV. Era nítido que algo tinha saído dos trilhos. Mesmo assim, Superman 3 conseguiu uma bilheteria razoável, o que deu à Warner Bros. A ilusão de que o público ainda estava a bordo. Infelizmente, o sinal de alerta já estava piscando. O próximo filme da franquia não só ignoraria esse alerta,
como mergulharia de cabeça no desastre. Mas se você achou esse filme decepcionante, espere até ver o que fizeram em Superman 4. A vergonha alheia atinge níveis épicos no próximo bloco. Superman 4. Em Busca da Paz, 1987, o desastre nuclear. Quando Superman 4 chegou aos cinemas em 1987, a promessa era ambiciosa: trazer de volta a seriedade e o impacto dos primeiros filmes, agora com uma mensagem forte sobre desarmamento nuclear. Christopher Reeve voltou ao papel icônico e dessa vez participou também do roteiro. A ideia era boa. O momento histórico, com a Guerra Fria ainda presente, tornava o tema relevante. Mas a execução foi um desastre. O maior problema do filme foi o orçamento. A Cannon Films, produtora conhecida por cortes agressivos de custo, reduziu drasticamente os recursos do projeto. O que era para ser um blockbuster épico se transformou em um filme com aparência de baixo orçamento. Os efeitos especiais ficaram visivelmente fracos, e várias cenas importantes foram simplesmente descartadas durante a montagem final. O vilão da vez, Nuclear Man, nasceu da ideia de Lex Luthor criar uma versão maligna do Superman usando o DNA do herói em contato com o Sol. A construção do personagem era rasa, com motivações mal explicadas, atuação caricata e visual duvidoso. O embate entre os dois nos céus deveria ser grandioso, mas ficou marcado por efeitos toscos, coreografias lentas e cortes abruptos. Cenas como Superman reconstruindo a muralha da China com visão mágica, um poder nunca antes mostrado, ou carregando um elevador até a Lua, foram motivo de piada entre os fãs. A edição mal feita deixou a narrativa fragmentada, com saltos de lógica e diálogos forçados. Era difícil acreditar que aquilo vinha da mesma franquia que criou cenas icônicas nos dois primeiros filmes. O roteiro também não ajudou. Embora a intenção de abordar o desarmamento fosse louvável, a execução foi simplista demais. Superman recolhe todas as ogivas nucleares do planeta e as lança no espaço dentro de uma rede gigante. E pronto. Problema resolvido. Não houve discussão, consequência, nem reflexão real sobre a complexidade política do tema. A crítica foi implacável. O filme recebeu notas baixíssimas em todos os veículos especializados, sendo chamado de piada de mau gosto, o fim melancólico de uma lenda e um insulto ao legado do Superman. Até Christopher Reeve, que acreditava na proposta inicial, declarou mais tarde que se arrependeu de ter participado da produção da forma como ela foi entregue. Os fãs ficaram devastados. Muitos saíram do cinema com vergonha do que assistiram. Superman 4 matou a esperança de uma continuação digna e, com isso, a franquia entrou em coma. Foram quase 20 anos de silêncio absoluto nos cinemas. A imagem do herói ficou manchada e Hollywood passou a evitar projetos relacionados ao Superman. Esse filme ainda é considerado por muitos como o ponto mais baixo da história cinematográfica do personagem. Mas, em 2006, uma nova tentativa surgiu: reviver a nostalgia, ignorar os erros e dar ao Superman um retorno triunfal. Só que não foi bem isso que aconteceu. No próximo bloco, veja como Superman Returns tentou reviver a glória do passado, mas acabou sendo chamado de Superman Emo. Superman Returns, 2006. O retorno que não convenceu. Após quase 2 décadas desde o fracasso de Superman 4, a Warner Bros. Decidiu que era hora de dar uma nova chance ao último filho de Krypton nos cinemas. Sob a direção de Bryan Singer, que vinha do sucesso com os primeiros filmes dos X-Men, Superman Returns prometia resgatar a grandiosidade dos clássicos e, ao mesmo tempo, apresentar o herói para uma nova geração. A proposta? Um retorno elegante, nostálgico e respeitoso ao legado de Christopher Reeve. O filme ignora os eventos de Superman 3 e 4, funcionando como uma espécie de continuação direta de Superman 2. A história começa com Clark Kent voltando à Terra após uma longa viagem ao espaço em busca de vestígios de Krypton. Ao retornar, descobre que o mundo seguiu sem ele, inclusive Lois Lane, que agora tem um filho e está comprometida com outro homem. Brandon Routh foi escalado como o novo Superman e, visualmente, era uma escolha acertada.
Ele emulava os trejeitos e a presença de Reeve com respeito. Sua atuação foi contida, quase melancólica, transmitindo um Superman mais introspectivo. Essa abordagem dividiu opiniões. Alguns acharam poético e sensível. Outros simplesmente o acharam apático demais. Por isso, o apelido Superman Emo surgiu entre os fãs. A direção de arte foi um dos pontos altos. A estética clássica, o uniforme com cores mais sóbrias, os cenários que remetiam aos anos 70 e a trilha sonora icônica de John Williams ajudavam a criar uma atmosfera quase mitológica. A cena do resgate do avião é uma das mais elogiadas até hoje e representa bem a magnitude do Superman em ação. Mas, após esse momento de impacto, o filme perde ritmo. A trama se arrasta e o conflito central não empolga. Lex Luthor, interpretado por Kevin Spacey, volta com um plano absurdo: usar tecnologia kryptoniana para criar um novo continente. É feito de kryptonita. O plano era tão desconectado da realidade que muitos acharam que estavam assistindo a um reboot de Superman IV, com efeitos modernos. Além disso, a ideia de que Lois Lane teve um filho com Superman durante Superman Sonus, aparentemente sem lembrança alguma disso, soou forçada e levantou várias questões éticas e narrativas. A revelação do garoto como herdeiro dos poderes do pai complicou ainda mais uma história que já parecia hesitante sobre o que queria dizer. A crítica ficou dividida. Alguns elogiaram a tentativa de fazer um filme mais maduro e visualmente belo. Outros o acusaram de ser lento, emocionalmente frio e sem ação suficiente. A bilheteria, embora razoável, não foi suficiente para convencer o estúdio a continuar com uma sequência. E assim, mais uma vez, o Superman ficava sem rumo no cinema. Superman Returns é lembrado hoje como um filme elegante, mas perdido. Tentou homenagear o passado sem ousar no presente, e acabou não conquistando nem os fãs antigos nem os novos. A Warner aprendeu uma lição. O herói precisava ser reinventado de verdade, mesmo que isso significasse mudar tudo. E foi exatamente o que aconteceu em 2013, com o nascimento do controverso DCEU. No próximo bloco, vamos falar do início da era Snyder com O Homem de Aço e a decisão que chocou o mundo: Superman matando alguém. O Homem de Aço, 2013. Um Deus entre os homens. Depois de anos de tentativas frustradas, a Warner Bros. Decidiu fazer algo ousado: reinventar o Superman do zero, com um novo tom, nova origem e uma abordagem mais sombria. Sob a direção de Zack Snyder, conhecido pelo visual estilizado de 300 e Watchmen, O Homem de Aço prometia uma visão moderna e épica do herói kryptoniano. A produção teve o envolvimento de Christopher Nolan como produtor, o que aumentou ainda mais as expectativas. Henry Cavill foi escalado como o novo Superman e impressionou com sua presença física, intensidade e seriedade. Esqueça o sorriso tranquilo e a leveza de Christopher Reeve. Este Superman era um guerreiro em conflito, criado na Terra, mas dividido entre dois mundos. A origem foi repaginada com um Krypton grandioso e tecnológico, cenas de flashbacks marcantes da infância de Clark e uma jornada emocional sobre identidade e destino. Mas, logo no lançamento, começaram as polêmicas. O tom do filme era muito mais sombrio do que os fãs estavam acostumados. Não havia espaço para alívio cômico, charme clássico ou ternura. Tudo era grandioso, intenso e sério. E embora isso tenha agradado parte do público, muitos reclamaram da falta do espírito do Superman. Onde estava o símbolo de esperança? Onde estava a leveza do herói que inspirava? A ação, no entanto, foi um espetáculo à parte. As lutas entre Superman e os kryptonianos de Zod foram intensas, explosivas e em escala quase apocalíptica. Pela primeira vez, vimos o Superman lutando com todo o seu poder, derrubando prédios e voando em velocidade supersônica. Era visualmente incrível, mas também alarmante. A destruição em Metrópolis foi tanta que muitos espectadores se perguntaram: quantas pessoas morreram ali? E aí veio a cena mais controversa. Superman, sem outra opção,
mata o General Zod para salvar uma família. Foi um choque. Um herói conhecido por evitar mortes a qualquer custo agora quebrava o pescoço de seu inimigo. Zack Snyder defendeu a escolha dizendo que era necessária para mostrar o peso da responsabilidade de Clark. Mas os fãs ficaram profundamente divididos. Alguns elogiaram a coragem de fazer diferente. Outros disseram que aquilo matou o verdadeiro Superman. Críticos também se dividiram, enquanto alguns aplaudiram a escala épica, os efeitos visuais e a seriedade com que o personagem foi tratado. Outros criticaram o tom sombrio, a falta de humanidade e o excesso de destruição. A discussão se espalhou pelas redes sociais, fóruns e sites especializados. Esse não é meu Superman, diziam muitos. Esse é o Superman para os nossos tempos, respondiam outros. Apesar da divisão, o filme foi um sucesso de bilheteria e estabeleceu as bases do DCEU, universo estendido da DC. A Warner enxergou ali uma oportunidade de criar um universo compartilhado para competir com a Marvel. Só que, em vez de seguir construindo o Superman aos poucos, decidiram apressar tudo. E no próximo filme, colocariam Batman contra ele. O Homem de Aço não foi apenas uma origem, mas um divisor de águas. Ele redefiniu a forma como o Superman seria visto nos cinemas dali em diante, com peso, tragédia e dilemas morais. Mas tudo isso seria amplificado, e ainda mais polêmico, no confronto mais esperado da história dos quadrinhos. No próximo bloco, vamos para o campo de batalha em Batman vs Superman, A Origem da Justiça. O filme que dividiu não só os fãs, mas até críticos, e destruiu a infância de alguns. Batman vs Superman, A Origem da Justiça, 2016. O filme que dividiu a todos. O confronto dos dois maiores heróis da DC nos cinemas finalmente aconteceu em 2016, em um filme dirigido por Zack Snyder. Após o impacto de O Homem de Aço, a Warner Bros. Decidiu acelerar a construção do seu universo estendido com Batman vs Superman, A Origem da Justiça. O filme tinha tudo para ser um sucesso épico, mas logo se tornou um dos projetos mais polêmicos da história dos filmes de super-heróis. O filme trouxe Ben Affleck como o novo Batman, apresentando um Bruce Wayne mais sombrio e desencantado, que já havia visto Gotham ser corrompida e destruída por criminosos. O confronto entre ele e Superman era um confronto filosófico. O homem sem limites contra o vigilante que acredita que o poder de um deus deve ser controlado. Essa premissa poderia ser emocionante, mas o filme acabou se perdendo na execução. Uma das principais críticas ao filme foi o ritmo arrastado e a falta de desenvolvimento de ambos os personagens. Enquanto o Superman de Henry Cavill já havia sido mostrado em O Homem de Aço, ele ainda lutava para encontrar seu lugar no mundo. Já o Batman de Affleck, embora intensamente físico e imponente, parecia mais uma caricatura de seu próprio sofrimento, sem explorar as camadas psicológicas que poderiam ter feito o personagem mais interessante. O resultado foi um embate que parecia mais pessoal do que filosófico. A forma como o conflito entre Batman e Superman foi estruturado também gerou muitas críticas. O filme se arrasta por 2 atos construindo uma tensão crescente, mas sem oferecer uma razão sólida para o confronto. Além de uma trama confusa envolvendo Lex Luthor, que parecia mais um vilão de quadrinhos para crianças do que alguém com a malícia e inteligência de um verdadeiro antagonista. O público ficou com a sensação de que tudo poderia ter sido resolvido com uma conversa civilizada. E então, vem a cena que dividiria a todos: a famosa luta entre os dois heróis. Embora visualmente impressionante, a luta é cheia de contradições, com Superman e Batman agindo de maneira que não faz sentido dentro de suas motivações e personalidades. O clímax, no qual a mãe de Bruce Wayne, Martha, é mencionada como fator de desespero para Superman, foi ridicularizada por muitos. Como o nome da mãe de Superman poderia ter tanta importância nesse conflito? Além disso, a introdução de Diana Prince, Mulher Maravilha, interpretada por Gal Gadot, foi abrupta e forçada. Em vez de ser uma revelação empolgante, ela parecia mais uma estratégia para preparar o terreno para a futura Liga da Justiça.
Sua participação foi criticada por não acrescentar muito ao enredo, apenas criando uma abertura para o filme seguinte. O tom sombrio, somado às cenas de destruição em massa e a falta de uma verdadeira conexão emocional entre os protagonistas, fizeram com que muitos fãs e críticos ficassem insatisfeitos. O filme tentou ser grandioso, mas ficou preso no excesso de detalhes, na complexidade desnecessária e em uma tentativa de superar os filmes anteriores sem entender a essência dos personagens. A crítica foi polarizada. Alguns elogiaram a estética visual, a profundidade filosófica de algumas questões e o elenco. Já outros consideraram o filme uma bagunça incoerente, sem ritmo e com um enredo arrastado. No fim das contas, Batman vs Superman se tornou um exemplo clássico de um filme que tentou ser grandioso demais, mas não conseguiu agradar a todos. O impacto de Batman vs Superman foi tão forte que redefiniu a direção do DCEU. A crítica e o público estavam insatisfeitos, e a Warner percebeu que precisava reavaliar sua abordagem. O filme não foi um fracasso completo, mas não conseguiu alcançar o sucesso esperado, colocando a próxima geração de filmes da DC sob uma pressão imensa. No próximo bloco, vamos falar sobre Liga da Justiça. O filme que tentou salvar o DCEU, mas se tornou um pesadelo de produção e decisões erradas. Liga da Justiça, 2017. O Frankenstein cinematográfico. Após a recepção dividida de Batman vs Superman, a Warner sabia que precisava de um acerto. Liga da Justiça deveria ser a grande reunião dos heróis da DC e a resposta ao sucesso dos Vingadores da Marvel. Zack Snyder iniciou a produção com a promessa de entregar uma história mais leve e otimista. Porém, uma tragédia pessoal fez com que ele deixasse o projeto na pós-produção, e a Warner trouxe Joss Whedon, diretor dos Vingadores, para finalizar o filme, o que resultaria em uma mistura disfuncional de visões criativas. O resultado foi um verdadeiro Frankenstein cinematográfico. As cenas de Snyder, conhecidas pelo visual sombrio e estilizado, foram mescladas com momentos mais coloridos, piadas forçadas e um tom artificialmente alegre trazido por Whedon. Para piorar, o estúdio impôs um corte máximo de 2 horas, o que obrigou cortes severos no roteiro e deixou vários personagens mal desenvolvidos. O filme, que deveria ser um épico de união e redenção, acabou se tornando um amontoado de cenas desconexas. A equipe principal incluía Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash e Cyborg. Mas enquanto alguns, como Flash, Ezra Miller e Aquaman, Jason Momoa, ganharam espaço para brilhar, outros foram drasticamente subaproveitados. Cyborg, que deveria ter um papel central, foi reduzido a um coadjuvante sem contexto, o que gerou críticas até do próprio ator, Ray Fisher, que denunciou comportamento abusivo nos bastidores por parte de Whedon e falta de suporte do estúdio. Outro ponto controverso foi a ressurreição de Superman. Depois de ter morrido em Batman vs Superman, sua volta à vida acontece de forma apressada, sem impacto emocional e com diálogos genéricos. Para piorar, o infame CGI no rosto de Henry Cavill, utilizado para remover digitalmente o bigode que ele usava nas filmagens de Missão Impossível, virou piada na internet. O lábio artificial se tornou um símbolo do descaso técnico e criativo da produção. O vilão Steppenwolf também foi amplamente criticado. Com motivações genéricas, visual mal renderizado e nenhuma profundidade, ele se tornou um dos antagonistas mais esquecíveis do gênero. Isso comprometeu todo o senso de urgência e ameaça que um filme desse porte deveria ter. Ao contrário do que se esperava, a união dos heróis não parecia grandiosa, mas sim apressada e sem peso emocional. A bilheteria foi decepcionante, cerca de 657 milhões de direitos mundiais, muito abaixo do esperado para um filme com todos os principais heróis da DC. A crítica apontou falhas de roteiro, ritmo inconsistente e efeitos visuais inacabados. O público também ficou dividido. Muitos saíram do cinema com a sensação de que o filme foi cortado demais e que algo havia sido perdido no caminho. E, de fato, tinham razão.
Foi justamente essa percepção que deu origem ao movimento Release the Snyder Cut. Fãs ao redor do mundo passaram anos pressionando a Warner para lançar a versão original de Zack Snyder. Durante muito tempo, o estúdio negou que essa versão sequer existisse. Mas, com o tempo e a pressão cada vez maior nas redes sociais, a Warner cedeu. E em 2021, o mundo finalmente veria a visão de Snyder se concretizar no streaming. Liga da Justiça, 2017, é hoje lembrado como um exemplo do que acontece quando um estúdio interfere demais em uma obra autoral. Tentou agradar a todos e falhou com quase todo mundo. Mas o caos gerado por esse filme também abriu caminho para algo que ninguém esperava. Uma segunda chance cinematográfica, que exploraremos no próximo bloco. No próximo bloco, Zack Snyder as Justice League. O épico de 4 horas que dividiu opiniões e reacendeu paixões. Foi redenção ou exagero? Descubra agora. Zack Snyder's Justice League, 2021. Redenção ou exagero? O lançamento do Snyder Cut foi um evento histórico na cultura pop. Após anos de petições, hashtags e campanhas online, a Warner Bros. Finalmente cedeu à pressão dos fãs e permitiu que Zack Snyder lançasse sua visão original para a Liga da Justiça. Lançado em 2021 na HBO Max, com mais de 4 horas de duração, Zack Snyder as Justice League prometia consertar tudo o que deu errado em 2017. Mas será que conseguiu? A nova versão trouxe mudanças significativas. A história foi expandida, os personagens ganharam mais profundidade e o tom sombrio, característico de Snyder, foi restaurado. O ritmo do filme, embora muito mais lento, permitiu que momentos importantes fossem devidamente explorados, especialmente o arco de Cyborg, que passou de figura esquecida a verdadeiro coração da equipe. Para muitos, foi como assistir a um filme completamente diferente. O Superman de Henry Cavill também teve um retorno mais impactante. Com seu traje preto, ele representa um renascimento simbólico, não apenas como herói, mas como um ser que agora compreende sua missão na Terra. O conflito com os demais membros da Liga após sua ressurreição é muito mais dramático e emocional, e não apenas uma sequência de ação gratuita como no corte de 2017. Steppenwolf foi reformulado por completo. Seu visual se tornou mais ameaçador, sua motivação mais clara. E, pela primeira vez, o grande vilão Darkseid apareceu no DCU, gerando empolgação entre os fãs hardcore. A ameaça agora parecia real, e a missão da Liga tinha um peso que faltava completamente na versão anterior. No entanto, o filme não escapou das críticas. Alguns apontaram que as 4 horas de duração eram excessivas, com cenas que poderiam ter sido cortadas sem prejudicar a narrativa. Outros destacaram o tom excessivamente sombrio e a falta de humor como limitações do estilo Snyder. Ainda assim, a maioria dos fãs concordou que, como obra autoral, o Snyder Cut era muito superior à versão de 2017. Um dos momentos mais comentados foi o epílogo, que apresentou o universo alternativo conhecido como Nightmare, onde Superman se torna tirano e Batman lidera uma resistência. A aparição do Coringa de Jared Leto nesse futuro distópico trouxe mais perguntas do que respostas, deixando os fãs com vontade de ver mais desse universo sombrio e caótico, o que, infelizmente, parece improvável. O lançamento do Snyder Cut reacendeu debate sobre o poder dos fãs na indústria. Foi uma vitória inédita do público contra as decisões corporativas dos estúdios, mas também levantou preocupações sobre até que ponto a pressão online deve influenciar os rumos criativos. O projeto custou mais de 70 milhões de royalties adicionais e não teve lançamento nos cinemas, sendo considerado mais um evento para os fãs do que um produto comercial viável. Apesar disso, Zack Snyder's Justice League se consolidou como uma obra cult. Não é perfeito, mas é coerente com a visão de seu criador. Foi redenção para alguns, exagero para outros, mas, inegavelmente, marcou a história do cinema de super-heróis. E com isso, a dúvida ficou no ar. Para onde vai o Superman depois de tudo isso? No próximo bloco, vamos falar sobre o legado de Superman no cinema.
E o que podemos esperar do futuro do Homem de Aço nas telas? Reinício, multiverso ou adeus definitivo? Não perca o legado de Superman no cinema. Entre glórias, quedas e um futuro incerto. Superman é mais do que um personagem de quadrinhos. Ele é símbolo, arquétipo, esperança em forma de capa vermelha. Desde 1968, quando Christopher Reeve fez o mundo acreditar que um homem podia voar, o Superman no cinema passou por uma jornada turbulenta. Entre reboots, decisões de estúdio e mudanças de direção, o legado do Homem de Aço foi moldado tanto por triunfos quanto por polêmicas. Ao longo dos anos, cada versão cinematográfica tentou responder à mesma pergunta: o que é ser Superman hoje? Nos anos 70 e 80, era fácil. Ele era o herói puro, inspirador, inabalável. Mas, com o passar do tempo, especialmente após os atentados de 11 de setembro e a onda de anti-heróis nos anos 2000, o público começou a questionar esse ideal de perfeição. Assim, Superman se tornou um espelho dos nossos dilemas modernos, o que funcionou para alguns e causou estranheza em outros. Zack Snyder ousou mostrar um Superman que erra, sofre e duvida. Para muitos, isso humanizou o personagem. Para outros, descaracterizou o ícone. Mas é inegável que Henry Cavill deixou sua marca. Sua interpretação dividiu opiniões, mas conquistou milhões. E até hoje, uma parte considerável do fandom clama por sua volta, mesmo após a confirmação de que um novo Superman será apresentado sob a direção de James Gunn. Essa transição para um novo universo com Superman, Legacy previsto para estrear em breve, promete recomeçar tudo do zero. O objetivo agora parece ser unir otimismo com profundidade, trazendo um Clark Kent mais jovem, equilibrado entre humanidade e heroísmo. Mas essa mudança também carrega riscos. Será que o público ainda está disposto a recomeçar a história do Superman mais uma vez? Enquanto isso, os fãs continuam a revisitar o passado. As obras anteriores, mesmo com suas falhas, marcaram gerações. As cenas icônicas como Superman salvando Lois, enfrentando Zod, morrendo em batalha ou ressuscitando, continuam vivas na memória coletiva. E mesmo os filmes criticados como Superman IV ou Batman vs Superman ainda geram debates acalorados. E isso só mostra o quanto esse personagem é relevante. O legado de Superman nos cinemas não é linear. É feito de altos e baixos, de fases de ouro e momentos de dúvida. Ele já foi o herói mais amado do mundo e também alvo de críticas implacáveis. Mas em cada versão, algo permanece. A tentativa de representar o melhor da humanidade, o símbolo de esperança que nos inspira mesmo quando falha. E talvez seja exatamente isso que torna o Superman eterno: sua capacidade de renascer. Nas mãos de novos diretores, novos atores e novas visões, ele continua sendo reinventado. O mundo muda, o cinema muda, mas a ideia de que alguém pode usar seu poder para fazer o bem acima de tudo, essa nunca deixa de ser atual. E agora, a pergunta que não quer calar: qual será o futuro de Superman nos cinemas? Vamos explorar tudo sobre o novo filme Superman Legacy, os bastidores, as expectativas e os possíveis caminhos do herói no próximo vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui o seu filme favorito do Superman e compartilha com quem ainda acredita no poder da esperança. Até lá!